Hoje são 3 de junho, nós vamos ver Covid-19, a fraudemia. Então, nós vamos ver aqui que o que está em jogo nessa fraudemia é a nossa liberdade, a nossa democracia, a nossa economia, nossos empregos. Então, a destruição da nossa vida começa por aí. Eles trataram simplesmente do problema da fraudemia e esqueceram o resto. E isso aí é muito importante. E aquele pessoalzinho de camisa vermelha com a estampa do Che Guevara nos legou isso e contribuiu muito para que isso acontecesse. Antes de entrar no assunto, pedir a todos que se inscrevam nesse canal para dar mais relevância, para poder compartilhar isso, curtir isso e mais pessoas terem acesso a essas informações, porque a pessoa humilde lá do interior nunca vai ter acesso a esses assuntos, nunca vai comprar esse livro, nada. Então, o que eu vou falar está tudo escrito aqui nesse livro do Dr. Alessandro Loyola, que é um escritor, é um médico, que tem muitas obras nessa área e que ele tem contribuído muito com seus escritos, com seus vídeos, com suas palestras para esclarecimento da população. E esse título corresponde então a essa obra, Covid-19, a fraudemia, e nele há uma série de desmistificações a respeito do SARS-CoV-2, que é o nome científico do Covid-19, e dá um olhar àquilo que o autor chama de equívocos. Ele não chama de erros ou coisas de má fé, ele chama de equívocos. E esses equívocos foram assimilados por diversas lideranças, tanto mundiais como nacionais, ou governadores, prefeitos, regionais, enfim. Como se diz por aí que uma verdade bem sentenciada que diz assim, tudo começa e termina com a liderança. Quando a liderança é ruim, a coisa não vai bem. E aqui no Brasil, o presidente da República não teve culpa, ele foi impedido de gerenciar a pandemia desde o início, apesar de ele ter feito a lei da calamidade de saúde, mas não conseguiu porque o STF não deixou. Então a situação só tendeu a piorar. E como falamos nos líderes aí, nos chefes, tiveram os governadores, os prefeitos, os secretários de saúde, enfim, de todo o Brasil, que cometeram equívocos, Equívocos é apenas um eufemismo, é um elogio, E beirando as mentiras, E os seus seguidores, aqueles mais cegos, foram sempre, e a própria mídia, foram incentivando isso. E o ato de liderar está profundamente ligado à atitude que busca uma solução clara para o problema, para melhorar o futuro ou para resolver. E todas essas ações que eles fizeram, toque de recolher, criaram lockdown, censuraram o tratamento precoce, editaram decretos com poder de leis, sempre com aquela frase assim, é para o seu bem, é para salvar vidas, Enfim, essa suposta solução para dar um arremedo de solução para problemas que eles próprios criaram e depois defendiam essas medidas aqui, com o apoio do Poder Judiciário, do Parlamento, da esquerda, da mídia, e deu no que deu. Vimos aqui, tem mais de 20 prefeitos enrolados aí com o TCU, que não sabem justificar as barbaridades e os desmandos que fizeram, com compra de respiradores, com verbas que foram desviadas. Santa Catarina conseguiu se safar, Amazonas está na marca do pênalti, e por aí vai. E a Organização Mundial da Saúde, ela sempre ficou assim em cima do muro, uma hora dizia uma coisa, outra hora dizia outra, não tinha as indicações que ela dava, às vezes, a uma hora dizia que máscara resolvia, outra hora dizia que não precisava, lockdown eles uma hora tinham que fazer, outra hora dizia que nunca iam recomendar isso. E como resposta da economia veio o desemprego, a fome, e essa quarentena horizontal equivocada que eles fizeram, prendendo todo mundo, aí contaminaram mais pessoas. Aqueles mesmos erros que a Argentina cometeu e comete e continua cometendo, e as pessoas continuam morrendo. Então, foi um erro paralisar a economia, e os chefes de governo e de Estado sabiam disso, mas sempre esperando que, quando vier o desemprego, aí vem o auxílio emergencial, a União ajuda e tal. Esse auxílio aí, que, como vimos aqui no Brasil, imaginando que isso resolveria esses problemas que eles mesmos criaram. Isso aí é pura ideologia, é pura ignorância, má fé, e sabe-se lá o que mais que eles estão sendo, talvez, pagos para fazer isso aí.
Esse Covid-19 ele tornou-se uma pedra angular no teatro político aí, e a mídia. Então todo mundo quer fazer política em cima dos mortos da pandemia. Assistimos desde o ano passado a criação de um terror na população, pelas mídias, não só a nível nacional, como a nível mundial, fazendo-se perceber o quanto nós conseguimos cavar o fundo do poço. Já estamos cavando o porão e cada vez a gente se enterra mais. E esse próprio fenômeno mundial, aí, atingindo nações ricas e pobres, dá a falsa impressão para a população que nós temos que seguir aquilo que não deu certo em outros lugares, mas aqui vai dar certo. Não deu certo em lugar nenhum, mas aqui vai dar certo. E essa interferência da OMS, aqueles conselhos que eles deram, só agravou a situação. Porque nós não tínhamos, o Brasil é um país soberano, independente, não tinha nada que obedecer ordens de fora. Nós temos aqui a Anvisa, temos o Ministério da Saúde, temos as associações dos médicos que poderiam legislar, poderiam fazer resoluções ou pareceres do que o médico pode decidir. Mas não, eles amedrontaram os médicos e proibiram os médicos de fazer prescrição. Ameaçaram os médicos de prisão se o médico prescrevesse uma medicação preventiva. Foi um horror. Todo médico, ninguém queria dar receita de nada, de medo de ter que gastar com advogado ou ir para a cadeia ou coisa parecida. Então, a situação é terrível. Nós vimos aqui que cloroquina não pode, mas a maconha pode. O Alessandro Loyola até publicou um tweet uma vez que diz assim, ó, querem liberar a maconha, de fato tem um processo lá, um projeto de lei para liberar a maconha da esquerda, querem liberar o aborto, querem liberar a doutrina das crianças para louvar a maldição do comunismo, mas se dizem preocupados com os efeitos colaterais da cloroquina. Veja como isso é um engodo, veja como isso é uma falsidade, uma mentira. Então, vemos a velha mídia fazendo esse excelente trabalho ideológico aí, fazendo a cabeça da população com desinformação, dia e noite desinformando. E dizendo, fica em casa, é pelo seu bem, e não sabe que estão prejudicando as pessoas. Agora, qualquer jornalista aí parece que é médico, vira da receita, dá parecer, e segundo os especialistas, que não, eles nunca dizem quem são, diz assim, ó, e nós estamos acostumados a ser pautados por essa imprensa aí, que tem uma verdade única, né? A verdade é só deles, eles é que escolhem o que é verdade, o que é mentira, né? E o que convém, o que não convém, e fazem as pessoas obedecerem esses absurdos aí. Felizmente, diante desse caos todo, temos pessoas como o Dr. Loyola e outros aí que fazem palestras, vídeos, escrevem livros para esclarecer a população. Porque a CPI, como nós vimos, ela tem um único objetivo, forjar provas para derrubar o presidente Bolsonaro, para cavar o impeachment do presidente. Vejam as charges aí, que é uma coisa mais simples que as pessoas comuns podem entender, que dizem justamente isso. Veja aqui, ó, veja essa charge aqui. Lá vai ele com as inúmeras provas que encontrou contra o Bolsonaro. Aqui está uma foto do Renan, uma charge, né? Ele carregando várias embalagens de cloroquina, e é a prova que eles encontraram contra o presidente. Outra aqui, ó. Eles fazem horrores com as testemunhas, eles humilham a testemunha, eles desacreditam a testemunha, coagem, ameaçam, xingam a testemunha, gritam, todo tipo de desrespeito, como fizeram com a doutora Nilce Yamaguchi, que era depoente. Então diz ali, ó, não acreditem nela, ela não disse nada do que a gente queria ouvir. Então esses ratões aí, como o Aziz, Renan, o DPVAT, eles querem que a pessoa diga aquilo que interessa para eles. Se não falar mal do governo, eles descartam a testemunha, humilham a testemunha, ameaçam a testemunha de prisão, que eu nunca vi uma coisa dessa. A pessoa se oferece para esclarecer, para ajudar, e é ameaçada, como foi a doutora Yamaguchi ali. Então essa é a situação. O que essa gente faz? Eles estão lá, né? O maior problema aqui nem é tanto a gravidade da doença. O problema é que nós estamos perdendo a liberdade, desmantelando a democracia, estamos perdendo a liberdade, estragando a economia, perdendo os empregos e transformando o nosso país num caos por causa dessa gente de esquerda. Mas esse pessoal aí um dia vai sentar no banco dos réus. Lá nos Estados Unidos vai dar prisão perpétua, porque o Antônio Fauci, que era lá dos ele era do Democratas e trabalhou também no governo Trump, a convite, mas ele era um cara que ele era um sabotador, que nem muitos auxiliares do nosso presidente que são traíras, são sabotadores, estão ali para vazar informação ou para tentar puxar o tapete do cara.
Esse Fauci aí, ele é acusado, inclusive, de participar da elaboração desse vírus que criaram lá em Wuhan, na China, que se espalhou pelo mundo, porque ele tem interesse em laboratórios, ele é considerado o maior cientista americano, o maior cientista, mas ele já está em maus lençóis, porque vazou e-mails dele para laboratórios e até envolvendo entidades internacionais aí. Ele está sob investigação. Ele vai acabar pegando prisão perpétua. O dia que ele se enrolava, muita gente também vai pagar por isso.